mais graça, menos autossuficiência. Porque a palavra fala, a minha graça te basta. Então, algo que nós vamos aprender um pouquinho. Por que nós temos que viver mais na graça e menos na autossuficiência? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho disso e viver um pouquinho do que Deus tem para nós, que nós precisamos viver pela graça. Porque a graça é gratuita, é de graça. Todos nós merecemos. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, do 7 até o 10, para nós entender um pouquinho sobre essa graça, né? Que graça é essa que Deus vai falar ao nosso coração? A palavra do Senhor fala assim: se para que eu não fique orgulhoso com a grandeza de revelações, pois-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me desbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais que glorificarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então que sou forte. Isso que eu acho lindo, né? Porque quando estou fraco, então é porque estou forte. Então abaixe sua cabeça. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Papai, a Tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar em nosso coração. Pai, que o Senhor tenha acesso neste lugar. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Senhor Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, entender e compreender, abre o nosso entendimento, Pai. Senhor Deus, nós repreendemos todo o sono, repreendemos todo o cansaço, repreendemos toda a dor de cabeça, todo o mal-estar, tudo aquilo que se levanta contra nós, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, que nós podemos entender e compreender. Senhor Deus, que o Senhor tem livre acesso neste lugar, e nós colocamos, e nós te entregamos diante de Ti, a Tua palavra que nós acabamos de ler. Pai, medita em nós, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então é algo que nós vamos aprender um pouquinho com Paulo, né? Então nós vivemos uma vida na graça, e não na nossa própria capacidade. É isso que Deus estava falando ali para Paulo. É algo muito importante, porque a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na sua fraqueza. Nos momentos mais difíceis, eu que te sustento. É uma grande resposta, uma grande revelação de Deus para a vida de Paulo e para a nossa vida no dia de hoje. Então, a vida cristã, ela é marcada por quê? Por vitória. Ela é marcada também por lutas, dores e também limitações. A nossa vida é marcada por essas coisas. Não é só vitória. Se fosse só vitória, amém. Glória a Deus. Né? Mas quem de nós não passamos por luta? Quem de nós não temos umas limitações? Que nós conseguimos até um ponto e dali para frente nós não conseguimos ir mais adiante. Né?
Então, muitas vezes, é algo que fica marcado em nós também, as dores, né? Muitas vezes, feridas, foi marcada em nós. Mas Paulo é um dos maiores apóstolos, cheio da revelação e do poder de Deus. Confessa ter recebido um espinho na carne. Você olha e fala: meu Deus, o homem, servo do Senhor, tem a revelação direto do Pai. Deus revela, Deus dá o poder para ele e dá uma enfermidade para ele, um espinho na carne. E eu acho tão interessante que ele pede, né? Se você observar, olha para você ver no texto, em 2 Coríntios 12, 7, olha o que ele fala: e para que eu ficasse orgulhoso, mas com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que embofetear, a fim de que eu não me exalte. Por quê? Por que ele recebeu esse espinho na carne? Para ele não se orgulhar daquilo que Deus estava usando a vida dele. Através do quê? De uma revelação. Através do poder de Deus, do agir de Deus, da manifestação de Deus. Você vê que Deus agia, manifestava o poder dele, revelava algo para ele, e ele também teve esse espinho na carne. Mas Deus, ele tem intimidade com o Pai, ele tem o poder, Deus tem dado a ele, e agora ele tem um espinho na carne. Mas por quê? Por causa, para não deixar ele orgulhoso, vaidoso. Porque quando Deus dá, quando começa Deus revelar, Deus usa na parte de cura, de libertação, de algo extraordinário, e você ora, e Deus começa a fazer, e Deus começa a realizar, e as pessoas começam a ver a graça e a glória de Deus, o poder dele. Aí tem muitas pessoas que acontece o quê? Cria uma vaidade, acha que é o poderoso, mas Deus falou: eu vou colocar um espinho na carne, para não te deixar orgulhoso, para não te deixar vaidoso, e para você não se exaltar, se achar que é o cabo, se achar que... Porque isso acontece no mundo que hoje nós estamos vivendo. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais o Espírito Santo revela, e mais o Espírito Santo nos usa com poder e com graça. Ele usa. Por quê? Por causa da intimidade que nós estamos tendo com o Pai. Quanto mais você orar, quanto mais você está no seu quarto, quanto mais você buscar a presença dele, ele vai revelar algo para você, e ele vai começar a te usar poderosamente e começar a mostrar algo para você, e você vai começar a revelar algo para alguém. Muitas vezes você vai colocar a mão, vai curar um enfermo, muitas vezes você vai colocar a mão, vai libertar o cativo, você vai fazer algo extraordinário. E aí, se você não tiver o cuidado de observar que quem faz é ele, aí nós começamos a criar uma vaidade dentro de nós. Isso é muito perigoso. Isso acontece com qualquer um cristão, né? Então, ele deixa esse espinho na carne, para não deixar que o orgulho, a vaidade, que ele fica se exaltando o nome dele, que não é ele, que é o Senhor que faz. Então, ele pede para Deus. Você vê, o cara tem revelação, tem o poder, tem algo extraordinário, e ele pede 3 vezes para Deus que tire esse espinho de carne em mim. Tira de mim, Senhor. Eu não aguento, está doendo. Isso machuca, essa ferida. Isso é ruim, dói.
Mas ele pede isso para Deus, para que Deus tire. E eu acho algo tão maravilhoso, algo profundo, a resposta de Deus para ele. A resposta de Deus para ele, sabe qual era? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Não é isso, não é essa enfermidade que está em você, esse espinho na carne, que vai atrapalhar daquilo que Deus tem na sua vida. Não é isso. Não é isso que vai te atrapalhar de você viver o algo maior e extraordinário de Deus. Eu quero dizer para você que a minha graça te basta. Muitas vezes você pode estar vivendo um momento tão difícil, e hoje Deus pode trazer essa resposta para você. A minha graça te basta. A minha presença te basta. É isso que quer dizer. Essa que é a dependência do Pai, de viver algo extraordinário. Então essa palavra, muitas vezes está fazendo algo, ecoando dentro do nosso ser e fazendo nós lembrar que a suficiência de Deus supera a nossa incapacidade. Ele vai superar a nossa incapacidade de mover, porque Ele que sustenta. É isso que Deus falou para Paulo. A minha graça te basta, porque você sem mim, você não é nada. Você sem mim, nada pode fazer. Você sem mim, nada pode ter algo extraordinário que vem do Pai. Porque suficiência vem dele. Ele que te sustenta. É Ele que te sustenta no momento mais difícil que você está passando. E Ele supera a nossa incapacidade de olhar e ver, e nós olhar para nós mesmos, nós olhamos e falamos, nós não somos capazes, nós não damos conta, nós não conseguimos fazer isso. E muitas vezes está colocando na nossa mão, e muitas vezes nós sentimos incapaz de realizar algo. Ser incapaz de experimentar algo. Mas nós nem tentou, mas nós já se sente incapaz de não fazer, de não realizar. E você, hoje, o que Deus está falando é Ele que te capacita. É Ele que traz a capacitação para você. É só você entregar. Você é incapaz, mas para Deus nada é impossível. Porque Deus pode te capacitar e Deus pode te preparar para que você ir lá e fazer. É algo que Deus, você olha, você vê, você sente algo, mas Deus quer realizar, quer te usar. Então isso nos mostra que a vida cristã não é isenta de sofrimento, mas de sustentada pela graça de Deus. Nós somos sustentados pela graça. Nós não somos isentos de momento de sofrimento. Momento de sofrimento, de problema, de luta, nós não vamos ficar isentos. Vai acontecer isso na nossa vida. Mas quem sustenta é pela graça de Deus. É a graça dele que nos sustenta a suportar o momento de sofrimento, o momento da luta e o momento que você está enfrentando um grande problema. É Ele que te sustenta. É Ele que faz renovar as suas forças. E muitas vezes você está perguntando assim: quanto de nós já pedimos para Deus mudar algo em nossa vida, mas a resposta veio de forma diferente do que esperamos? Quem de nós já não passamos por isso? Pedimos algo e a resposta tornou diferente daquilo que nós pedimos. Deus mudou a direção.
Isso acontece na nossa vida. Nós pedimos para Deus, colocamos na presença dele, e colocamos, imploramos, oramos, e queremos, e desejamos, e perguntamos, e nós colocamos diante dele, e muitas vezes, aquilo que nós esperamos é totalmente diferente daquilo que Deus deseja fazer. Por quê? Porque o que Deus deseja é muito melhor daquilo que nós desejamos. O que Deus deseja é além. É algo extraordinário, algo poderoso. Por causa disso que muitas vezes a resposta não vem do jeito que você quer, da forma que você quer. É assim que aconteceu com Paulo. Paulo queria uma resposta. Qual era a resposta que ele queria? Que Deus curasse ele. Senhor, me cura desse espinho na carne. Tira isso de mim. Afasta isso de mim. É mensageiro de Satanás. É algo que vem colocar sobre mim. Senhor, tira isso de mim. Tira esse meu sofrimento. Tira essa angústia. Tira isso de mim. E a resposta dele foi totalmente diferente. Deus não foi lá e curou. Deus não curou, não. Mas Deus podia curar? Poderia. Poderia fazer a vontade dele? Poderia. Mas a vontade do Pai é totalmente diferente. A minha graça te basta. A minha presença te basta. Isso não é nada. O que basta é a minha presença em você. Isso vai fazer toda a diferença. Tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, se você estiver na minha presença, você vai suportar. Você vai enfrentar. E lá na frente você vai ver a vitória. Você vai ver coisas grandes, coisa extraordinária que Deus está preparando. Então hoje nós vamos aprender, como Paulo, essas 3 lições que a graça nos ensina em meio da fraqueza. Nos momentos mais difíceis que nós estamos enfrentando, como nós podemos, que lição é essa que nós vamos aprender hoje com isso? A primeira, a graça que sustenta na fraqueza. Que graça é essa? Que te sustenta no momento da sua fraqueza. A graça, ela não é apenas um favor imerecido para a sua salvação, mas também ele te fortalece para o dia a dia. Essa graça que Deus tem para nós não é só para a salvação. Ah, não, eu mereci a minha salvação, tá bom demais. Não, Deus quer essa graça que Deus tem para mim e para você é para te fortalecer todos os dias, porque todo dia você tem um leão para matar, todo dia você tem algo para enfrentar, todo dia tem uma batalha, todo dia tem uma luta, todo dia vai ter algo para que você possa ir lá e atingir o alvo. Então a graça de Deus é força invisível, porém, mas ela é real, que nos levanta quando não temos força para continuar. Quando nós queremos desistir de algo, quando nós olhamos, parece que não tem fim, parece que aquilo nunca vai acabar, parece algo que é difícil. Mas aí que nós estamos nesse momento tão difícil, Deus vem e nos fortalece para que nós podemos continuar a vencer. Eu achei uma coisa tão interessante ontem, né? Na Marcha para Jesus, que é algo de superação, né? O Pedro queria escalar. Ele queria escalar de todo jeito. E lá tinha um momento para escalar com uma corda. E Pedro vai, entra naquela, coloca tudo, desejando, querendo, sonhando, porque ele vê todo mundo ali escalando. Por que eu não consigo? Por que eu não sou capaz? Tem as limitações dele, né? E ele falou, eu vou.
e foi, vestiu, pai, começou a subir, não estava conseguindo. E ele falou, não vou não. E olhou para o homem e falou, não dou conta não. Ele falou, dá, você vai dar conta, vamos. E ele tentava e não dava conta de subir. E ele tentava de novo e não conseguia. Ele falou, vamos que vai dar certo, você vai conseguir. E aí ele começou. E ele foi indo. E ele foi escalando. E ele foi subindo. E ele foi subindo. E ele foi subindo até no final. Faltava um tiquinho para chegar no final. Ele olhou para o homem e falou, não dou conta. Ele falou, dá. Fica tranquilo. Fica na paz. Você vai dar conta. Vai. E aí ele, colocou uma mão. E ele falou, mas não consigo colocar outra. E ele falou, você vai dar conta. E ele, coloca a outra mão. E ele chega no alvo dele. Isso é na nossa vida. Muitas vezes nós começamos a fazer. Isso ele mostrou para mim um momento de superação. Ele venceu algo muito difícil para ele. E ele ficou tão feliz porque ele conseguiu atingir. Mas tinha alguém empurrando. Vai. Não desanima. Força. Você consegue. Vai. Não olhe para baixo. Olha para o alvo. E é assim na nossa vida. Muitas vezes nós estamos aqui embaixo. E nós já olhamos assim e falamos, não dou conta. Eu não consigo. E Deus fala, você consegue. Eu estou contigo. Eu estendo a mão e te levanto. Eu que estou te puxando. Vem! E era assim. Quando ele conseguiu, o cara empurrava, puxava a corda. E levantava, ia ajudando ele. E é assim que Deus faz. Mas você tem que dar o pontapé. A força vem de você. E Deus vai te empurrando. E Deus vai te levantando. E você vai chegando até no lugar aonde que é para atingir o alvo. Nós, ser humano, é fácil. Nós queremos desistir rápido das coisas. Mas o que Deus deseja para mim e para você, que nós temos que continuar, para que nós podemos vencer. Nos momentos mais difíceis, Deus te fortalece, para que você continue, para que você vá até o alvo e atinja aquilo que você precisa. Porque Paulo, ele diz assim, quando estou fraco, então aí que estou forte. Lá no versículo 10 ele fala, né? Quando estou fraco, então é que sou forte. Por quê? Quando nós estamos fracos, nós dependemos de Deus. Quando nós estamos passando um momento difícil, aí que nós agarramos com Deus. Quando tudo está bem, tudo está maravilhoso, nós temos o hábito de esquecer, de lembrar, né? Em vez de nós continuar, porque está bom, vamos continuar, porque está bom. Continua louvando, continua agradecendo, continua vivendo, experimentando, não para. Mas muitas vezes nós paramos e retrocedemos. Paramos de experimentar, paramos de viver. Aí nós voltamos, ficamos fracos. Aí que nós estamos fortes, porque aí nós vamos buscar a presença dele, aí nós começamos a mergulhar na presença dele, e começa a orar, começa a pagar preço, começa a jejuar, começa a sacrificar algo da sua vida, para que você possa atingir algo que vem de Deus. É assim que Paulo falou, quando estou fraco, aí que eu estou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, a presença de Deus reina em mim, ele habita em mim, e Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece. No momento mais difícil, é Ele que te sustenta. É Ele que te coloca de pé. Então, se você observar a lógica do mundo, se você for forte, você vencerá. Mas a lógica do reino é totalmente diferente. Na sua fraqueza, Deus manifesta a sua força. Você vê como que é diferente? O mundo vai falar, se você está forte, você vai vencer. Mas a palavra do Senhor é diferente. Se você estiver fraco,
Deus vai te fortalecer. Tá vendo? Como que é totalmente diferente a mão dupla do mundo, né? É isso que nós temos que aprender. Nós podemos ver um exemplo claro sobre isso. Pensa num barco à vela. Ele não tem motor próprio. A força, ele não tem motor próprio, mas ele depende do quê? Do vento. É um barco à vela, porque se não tiver o vento, o barco não anda. Ele não tem motor, ele não liga o motor e fala, vamos embora. Não. Ele funciona a vela, então algo vai ventando e vai levando. E ele vai fluindo. E é assim somos nós. Não andamos pela nossa própria força, mas pelo vento do Espírito Santo. É Ele que move, é Ele que nos leva, é Ele que nos conduz a uma direção. É o Pai. Nós não somos diferentes. Muitas vezes é Ele que tem que conduzir a nossa vida, é Ele que dá a direção para nós, para que nós podemos vencer. Então, você se sente fraco, desanimado ou incapaz? Saiba que esse ambiente perfeito para a graça de Deus agir em sua vida. É algo poderoso. Porque quando nós estamos fracos, desanimados, incapazes, esse ambiente é perfeito para o mover de Deus. Porque Deus age no momento da fraqueza. No momento que nós olhamos que nós não dá mais conta, aí é onde nós pegamos, choramos na presença dele e fala, Pai, eu não aguento mais, tira essa dor, tira isso de mim, tira essa angústia, tira essa algo que tem me atrapalhado de me impedir. Aí que Deus manifesta, é aonde Deus mais usa, porque você clama a Ele, pede a Ele. E Ele tem o desejo de responder, de sustentar você. E vai falar sempre para você, a minha graça te basta. Não saia da minha presença. Continua na minha presença. Busca a minha presença no momento da fraqueza, no momento bom. No momento mais difícil, no momento de todos os momentos da sua vida, nunca deixe de adorar o Senhor. Tem pessoas, por causa disso, que fala que nosso tempo está fraco, né? Porque tem pessoas que vai deslanchando, Deus vai fazendo, Deus vai operando, Deus vai realizando, a vida vai avançando, tudo vai dando certo. E aí chega um momento, porque naquele momento ele está em oração, está na busca, ele está vivendo algo poderoso. Isso estava acontecendo com um discípulo meu, e ele estava vivendo algo poderoso e algo extraordinário. Aí daqui a pouquinho ele para de orar, ele para de ler a Bíblia, e daqui a pouquinho ele começa a cair, e voltar para a depressão, voltar para o lugar ruim. E aí naquele momento ele volta para aquilo, e aí daqui a pouquinho ele começa a orar, ele começa a buscar, ele começa a fazer tudo, aí ele começa, cresce, e vai bem. Aí daqui a pouquinho ele para, aí ele vai. Você acha que Deus quer isso para nós? De ida e volta? Não. O que Deus quer é que nós cresça e avança a cada dia mais. E vendo a dependência dele, continuar nele. E aí eu cheguei para ele e falei, você está entendendo? Você já percebeu? Ele falou, não. Eu falei, então, quando você está na busca com o Senhor, quando você não para, quando você começa na igreja, quando você começa na escola dominical, quando você começa na célula, quando você começa a orar, quando você começa a pagar o preço, jejuar, consagrar, a sua vida começa a avançar. E quando você para, o que acontece? Você retrocede. É assim na nossa vida. Eu falei, você tem que dar um basta nisso. Por quê? Sabe o que pega ele? É o pecado. O pecado tira ele.
da presença de Deus. Porque a palavra fala, Isaías 59:2 fala, a única coisa que distancia da presença de Deus é o pecado. Aí ele cai no pecado, e aí ele retrocede tudo de novo, volta lá para a lama. Aí daqui a pouquinho, ele vai, cai no pecado de novo, ele volta. E é o mesmo pecado. E aí eu falo para ele, até quando você vai ficar nesse pecado? Você está vendo? Eu não quero mais. Isso é difícil. Eu falei, você tem que pagar o preço. Orar, jejuar, consagrar e dizer não para o pecado. Na hora que ele vir, repreende, sai em nome de Jesus. Eu não quero, repreende em você mesmo. Não vai gritar, vai chegar na frente de todo mundo. Sai em nome de Jesus. Aí falou, mas o que é isso? Está ficando doido? Está ficando doido? Não. Na mente, sai em nome de Jesus. Repreendo em nome de Jesus. É uma luta. Por quê? Porque você está vivendo algo extraordinário. Quem quer te derrubar? Não vai te deixar você viver o melhor. Porque você está vivendo o melhor. Você está colhendo o melhor. Você está desfrutando do melhor. Aí vem o pecado para tirar você do foco. Porque ele sabe, o diabo sabe aonde está a sua fraqueza. A fraqueza é uma agulha. É um furinho tão pequenininho, aonde tem uma brecha, o diabo entra e arrebenta. É uma agulhinha. Para quê? Para você perder o melhor que Deus tem. E você voltar tudo atrás. Por causa disso que Paulo fala, foi enviado Satanás que fez isso, que colocou essa enfermidade. Senhor, tira de mim. É isso que muitas vezes acontece. Vem várias pessoas para tirar você da presença de Deus. Vai ter vozes, vai ter pessoas que vai falar, não, continua, para com isso, larga disso. Vai ter pessoas que vai fazer isso. Então, é algo que Deus deseja. O segundo ponto que Deus tem para nós, a graça que responde de forma diferente. Porque Paulo pede 3 vezes para Deus tirar esse espinho. Mas Deus não tirou. Mas Deus deu graça o suficiente para ele aguentar, para ele suportar. Então, muitas vezes, nós queremos que a mudança da circunstância, mas Deus nos dá a capacidade de permanecer de pé em meio a ela. É isso que é a diferença. Né? Então, porque muitas vezes nós queremos que muda a circunstância, que muda a situação, mas Deus nos dá a capacidade de permanecer de pé em meio a ela, para que nós podemos passar por ela e dar glória a Deus, e glorificar a Ele, e louvar a Ele nesse momento tão difícil. Louva ao Senhor, glorifica a Ele, exalta a Ele. Está doendo, louva. Mas pastor, é difícil demais. Mas louva. Porque aí Deus exalta, Deus faz algo extraordinário. E Ele te dá a graça que sustenta, que te fortalece. É Ele que te coloca de pé. É Ele que te sustenta. Mas nós queremos que a circunstância muda. Nós queremos que a situação muda. Mas o que Deus deseja para mim e para você não quer só apenas mudar a sua situação, mas Ele quer permanecer em você. Ele quer estar na sua vida. Ele quer fazer parte da sua história. Ele quer fazer parte do seu trabalho. Ele quer fazer parte em tudo na sua vida. É isso que Ele quer. Ele pode mudar a situação. Ele pode mudar a circunstância. Mas o que Ele quer é não sair da tua presença. Ele não quer que você nunca saia da presença dele. É isso que é a diferença. Então, Deus, Ele não promete a ausência de dor, mas Ele promete a presença constante da sua graça. Essa graça Ele vai te dar.
essa constância pela graça, de viver ao favor daquilo que Deus deseja, isso sim, Ele te dá. Isso Ele tem para você. Um exemplo muito claro, você pode ver Jesus. Quando Ele estava ali em Getsêmani, Ele pediu para que o cálice passasse, mas o Pai não tirou o cálice. Deu-lhe de forma para que Ele enfrentasse e vencê-lo. Eu não vou tirar, está doendo, tá, mas você vai enfrentar. Você vai passar por isso. Mas eu vou te dar força para você chegar lá. Mas está doendo. Está difícil. Não é fácil. Mas a graça não é uma fuga, mas fortalece no meio da batalha. É isso que é a diferença. Talvez você queria que Deus mude a sua situação, mas Ele quer mudar você através da situação. Eu não vou tirar, mas eu vou te sustentar. Eu não vou tirar, mas eu vou te sustentar. Porque através disso, Deus trabalha ao nosso favor. Nesse momento, Deus nos cura, Deus nos liberta de muitas coisas. Porque Ele vai nos sustentando e nos fortalecendo, para que nós podemos viver aquilo que Ele tem. E o terceiro ponto, a graça que aperfeiçoa o poder de Deus. É a graça de Deus que vai nos aperfeiçoar com o poder dEle. Então o poder de Deus não se manifesta em ambiente de autossuficiência, mas de dependência. Aonde nós achamos que nós somos, que nós não precisamos, que nós não dependemos, Deus não age nesse lugar. Deus age aonde há dependência dEle. Depende dEle, o mover de Deus age. A manifestação de Deus acontece. Quando nós achamos que nós não precisamos de ninguém, que nós não precisamos de nada, aí que nós não vemos o poder agir de Deus agindo nesse lugar. Então, quanto mais reconhecemos a nossa limitação, mais espaço damos para Deus agir. O meu limite é aqui. Senhor, me ensina. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não dou conta. Senhor, qual é a estratégia? Senhor, o que fazer? Me dá a resposta. Eu estou sem rumo, me dá a direção. Mostra para mim. Por causa do nosso limite. Quando nós conhecemos o nosso limite, aí é onde nós buscamos ao Senhor para nós atingir algo maior. É aonde Deus mais age, aonde nós damos mais espaço para Ele agir. Porque nós achamos incapazes e Deus nos capacita. E Deus nos usa. Então Paulo, ele entendeu isso. Ele diz isso, de que boa vontade me glorificarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, para mim, ele entendeu claramente que quando ele está fraco, Deus habita nele. E Deus realiza algo nele. Algo poderoso, algo maravilhoso. Nós podemos ver o exemplo tão grande da graça que aperfeiçoa no poder de Deus. Um exemplo muito claro é uma luva. Por si só ela não pode fazer nada. Se você pegar uma luva, se você colocar ela aqui, ela não faz nada. Sozinha ela não faz nada. Mas quando a mão entra, a luva se move com uma força. Por quê? Se você pegar a luva, falar, luva, faz, não vai acontecer nada.
Mas quando você coloca a mão na luva, a força vem. Algo extraordinário acontece. A sua mão você consegue usar para algo que precisa ser usado através da luva. E é assim com Deus. Não é diferente. Nós somos frágeis como igual uma luva. Mas quando a mão poderosa de Deus nos revista, o impossível acontece. Quando nós somos como fosse uma luva, quando Deus entra em nós e habita em nós, há poder. Algo, o impossível acontece em nós, porque Ele reveste nós e Ele nos fortalece nós. É essa que é a grande dependência de Deus. Em vez de esconder as suas fraquezas, entrega ao Senhor. Em vez de você esconder a sua incapacidade, entrega ao Senhor. Entrega os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades. Não deixa que, porque a fraqueza tomar conta de você, mas entrega na mão dele para que ele possa agir e fazer algo poderoso. Então, o testemunho mais forte não vem da nossa força, mas de como Deus age em nossa limitação. Essa que é a grande testemunho vivo. Quando nós olhamos, nós não somos capazes, nós não damos conta, aí Deus vem, nos fortalece e nós conseguimos fazer. E aí nós olhamos e falamos assim: eu não conseguiria fazer isso, mas Deus me deu a força, Deus me ajudou e eu consegui. Porque eu não conseguiria, eu mesmo não daria, eu não acredito. Porque é como eu falo, nunca imaginaria que um dia eu estaria aqui falando em público. Nunca. Mas foi a minha incapacidade de eu achar que eu nunca fosse capaz de ler em público, de falar em público. Por quê? Porque lá na minha infância eu fui travado. Lá na minha infância eu fui bloqueado. Mas um dia eu coloquei na mão dele e falei: Senhor, me usa, me ensina, me capacita, porque é o Senhor que me capacita. Ninguém mais pode fazer, mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode realizar algo extraordinário, algo poderoso. E isso, ontem, eu achei tão maravilhoso o testemunho da Rose Nascimento, de ela contar quem era a família dela e quem era ela. E o que Deus fez, o que Deus realizou. E Deus fez grandes coisas na vida daquela mulher. E Deus já tinha promessas para a vida dela. E quando ela chegou aos 15 anos, ela se desviou, ela se perdeu. Mas Deus tinha falado para ela, falado para a mãe dela, que ela ia ter uma filha que ia falar para o mundo inteiro, para fora do Brasil. E quando a filha desvia, ela falou assim: o quê? Essa menina vai falar para o mundo inteiro nunca. E a mãe era do reteté, a mãe era do fogo. E ela falando. E aí chegou um dia, e ela estava lá, e aí ela foi para a igreja, uma irmã foi, revelou algo para ela, e falou assim: sabe o que acontece se você não ganha sua filha? Por causa da tua língua. A tua língua. E aquilo ali, a mãe dela ficou muito brava. A minha língua ficou brava demais. A tua língua que não tem conseguido a vida da tua filha. E aí, por quê? Porque a mãe dela sempre profetizava para ela, quando ela ia para o forró, ela ia para fora e falava assim: você vai queimar no mar dos infernos. Ela vivia falando isso para a filha. E a filha tinha promessa. Ela falou: é a tua língua. Porque muitas vezes nós fica julgando, nós fica condenando,
Mas, aí ela fala, mas Jesus não veio ainda para condenar. Quem somos nós para ficar julgando os outros? Quem somos nós para julgar e fofocar da vida do outro? Quem somos nós? Quem somos nós para julgar alguém? E aí, a mãe muda. A mãe começou a falar assim. Ela falou, vou pro forró. Aí a mãe dela fala assim, que Deus te abençoe. Ela falou, minha mãe é louca. Minha mãe é doida. Agora tá falando Deus abençoe. Tá me profetizando. Vai morrer no mar dos infernos. Agora, minha mãe ficou doida. Vai com Deus. Que vai com Deus? Não tô entendendo. Tá bom, mãe, eu vou. E foi. Aí da outra vez, a mãe dela de novo. Falou, olha, vai com Deus. E ela foi. E aí ela foi, quando ela chegou na festa, Deus pegou ela na festa. E Deus falou muito na vida dela. E ela começou a chorar na festa, ela não estava entendendo nada. E ela estava sentindo uma presença tão grande de Deus, que aí a vida dela nunca mais foi a mesma. E aí ela começou a ir e viver aquilo que Deus tem. E hoje ela viaja ao mundo inteiro. E também ela via o poder de Deus, a manifestação e o sustento de Deus. Porque aonde há um justo, Deus nunca vai desamparar. E isso aconteceu na vida da casa dela. Porque ela falava que o pai dela e a mãe dela tinha 13 filhos. 13 filhos para dar boca, para comer. E o pai dela era carcereiro. E aí ela pegou, e ele pegou um dia, a mãe dela chegou um dia, achei tão interessante, chegou um dia, ela falou assim, marido, acabou o gás. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro, porque agora é no meio do mês, nós não temos dinheiro para comprar o gás. Mas eu vou orar e vou pedir para que Deus enche esse gás. E ele orou, abençoou. E ele precisou colocar o gás só no outro mês. E aconteceu algo extraordinário. E ela via os milagres de Deus. Porque o justo nunca vai passar por um momento difícil. Vai passar? Vai. Mas Deus vai sustentar. Porque ele conhece a dependência de quem ele vive. E ela via isso. O mover de Deus, o agir de Deus na vida do pai e da mãe. E Deus tem feito grandes coisas na vida dela. E isso que é algo maravilhoso. É ver, é crer. Muitas vezes nós jogamos maldição, palavras de maldição. Não, abençoa. Abençoa. Abençoa o seu irmão, abençoa a sua irmã. Abençoa o seu pai, abençoa a sua mãe. Está vivendo momentos errados, totalmente distorcido. Abençoa. Abençoa, porque lá na frente a bênção vai alcançar. Se a promessa vai se cumprir. É isso que nós temos, porque a nossa boca, ela ao mesmo tempo, ela abençoa, ao mesmo tempo ela mata. É isso que é perigoso. Então, leva sempre palavra de bênção. Abençoa. Ah, mas ele não merece. Abençoa. Abençoa. Deus te abençoa. Ninguém te responde. Deus te abençoa. Abençoa. É isso que faz toda a diferença. E ela fala, quando ela vai viajar, toda vez que ela vai viajar, ela pede a bênção da mãe. E a mãe abençoa ela para viajar. Ela não deixa. Mãe, me abençoa que eu vou viajar. Mãe tem 95 anos e abençoa toda a viagem dela. É essa que é toda a diferença. É pedir a bênção. Porque a mãe tem poder. O pai tem poder. A palavra tem poder de um pai e da mãe para abençoar os seus filhos. E isso vai gerar bênção. Então, a mensagem de Deus para Paulo é a mesma para nós hoje. A minha graça te basta. Você pode estar enfrentando um espinho, uma dor, uma luta, mas a graça de Deus é o suficiente. É Ele que vai te sustentar. E onde você está fraco, Deus vê oportunidade de revelar
o seu poder. Deus vai revelar o seu poder na hora da sua fraqueza. Então, talvez você está cansado, talvez você está desanimado, talvez você está pensando até em desistir. Mas o Senhor diz para você: a minha graça te basta. Entrega a sua fraqueza, entrega a sua dor, entrega a sua limitação nas mãos do Pai, daquele que pode fazer, e confia que a graça dele não apenas te salva, mas também te sustenta, te fortalece e também te capacita para vencer. É isso que você tem que entender, que a graça dele te fortalece, te sustenta, que traz a vitória para você naquilo que você muitas vezes não consegue. Então, esse momento é momento de você entregar ao Senhor. Então, se você tem algo para entregar ao Senhor, abaixa sua cabeça, coloca diante do Senhor, entrega a Ele. Aonde está a sua fraqueza? Aonde está a sua limitação? Aonde está a sua dor? Coloca na presença dele. Entrega a ele. Confia nele. Porque muitas vezes nós pedimos, nós não pedimos, nós não entregamos a ele. Muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa maneira. E muitas vezes nós estamos esquecendo de entregar para aquele que pode fazer todas as coisas. Aquele que fala para você nessa noite: a minha graça te basta, a minha presença te basta. É eu que te fortaleço no momento da sua angústia, da sua dor, no momento de você sentir que você não é capaz. É eu que te capacito, é eu que te levanto, é eu que te coloco de pé, é eu que faço você acordar todos os dias. Todos os dias o Senhor te levanta, coloca você de pé, te sustenta, te fortalece, te tira a sua dor, te alivia o seu sofrimento. Muitas vezes você fala: Senhor, eu não aguento mais, está doendo, é difícil, eu não sou capaz. Mas o Senhor mostra hoje, fala para mim e para você que nós somos capazes dele. Ele fala para mim e para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta, é eu que te sustento, é eu que te coloco de pé, é eu que te levanto. Não baixe a sua cabeça, levante a cabeça. Erga a sua cabeça, porque eu estou contigo. Eu ando contigo, eu estou do seu lado. Não tenha medo. Dentro de mim, apenas crê. Nada encontrarás de bom. Quando nós estamos fracos, aí que é a grande oportunidade do Senhor revelar o teu poder sobre nós. Porque é Ele que te levanta, é Ele que coloca você de pé, é Ele que te sustenta. Senhor, Deus, nós reconhecemos que somos fracos, nós reconhecemos que nós somos incapazes, nós reconhecemos que nós não damos conta, Pai. Muitas vezes dá vontade de desistir, mas Senhor, nós confiamos na Tua presença, nós confiamos na Tua graça, que sustenta, que é suficiente para a minha vida, para a nossa vida. Nos aperfeiçoa, Senhor, no Teu poder,
em nossa vida. Aperfeiçoa nós, molda nós, transforma nós, nos ensina algo que precisa ser ensinado, trata aquilo que precisa ser tratado, molda aquilo que precisa ser moldado aqui dentro do nosso coração, dentro de nós. Cura a nossa vida de dentro para fora, para que nós podemos também ser curados aqui por fora, Senhor. Mas nos cura, Senhor, por inteiro, nos liberta, nos transforma e nos aperfeiçoa a cada dia, Pai, com o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, porque a tua graça nos basta. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é real. A tua presença em nossa vida é real. A tua presença na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na onde nós for, nós temos visto a tua presença, Pai. Que o Senhor possa continuar manifestando e agindo através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Coloca a mão no seu coração. Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor por você estar aqui. Eu sei que muitas vezes foi tão difícil para você estar aqui hoje. Poderia ter tantas lutas, tanta batalha que você passou, para que você não pudesse estar aqui cultuando, louvando, sendo alimentado da palavra. Muitas vezes tem algo que queria te impedir de você estar aqui. Mas Deus te trouxe aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por nos trazer neste lugar. Obrigado, Senhor, por nós ser alimentados da tua palavra. Obrigado, Senhor, por nós poder estar cultuando ao Senhor. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui em comunhão contigo. Obrigado, Senhor, por o Senhor trazer nós e nos fortalecer e nos falar conosco, para que nós podemos enfrentar as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas limitações no dia a dia, porque nós passamos por isso, porque nós somos limitados. Pai, muitas vezes nós achamos que nós éramos incapazes nessa semana, mas nós cremos, Pai, que o Senhor vai nos capacitar e o Senhor vai fazer algo extraordinário, algo poderoso através da nossa vida, e que nós podemos ser boca, que nós podemos ser instrumento, que nós podemos ser canal de bênção aonde o Senhor nos levar essa semana. Pai, fale conosco, revela a nós e fala conosco e nos capacita, nos fortalece, nos sustenta, papai, porque a tua graça nos basta, papai, e nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer em nós. Nós te louvamos e nós te bendizemos o teu nome, papai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estende as suas mãos, receba a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E a igreja diz: amém.